Bem-vindas e bem-vindos à quarta edição do P3C PPPS e Concessões, Investimentos em Infraestrutura no Brasil. Evento realizado pela Necta, com co-realização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió, Pumatronics e Caixa e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Fique agora com o vídeo da plataforma Connected Smart Cities dos nossos patrocinadores. Vídeo. Agora impulsiona o seu desenvolvimento através de grandes projetos de infraestrutura e parcerias. O futuro está sendo construído agora. Venha investir em Maceió. É por você que a Caixa estrutura projetos de concessões e parcerias público-privada em todo o país, beneficiando milhões de pessoas com iluminação pública de qualidade, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e muito mais. Por você, seguimos financiando projetos e viabilizando parcerias para apoiar o ente público a oferecer serviços cada vez mais eficientes, gerando empregos e promovendo o que realmente importa, a qualidade de vida nas cidades. Com uma solução inédita, a BR-163 passou de um cenário de incerteza à maior obra rodoviária do Brasil. Maceió. Bom, eu não me apresentei, meu nome é Pamela Santiago e eu estarei no comando do palco 7 das apresentações, ok? Convidamos todos para baixar o aplicativo do evento. No aplicativo, você tem acesso à programação completa e informações gerais dos palestrantes do evento P3C. Aponte a câmera para o QR Code no verso da credencial e baixe o aplicativo Connected Smart Cities e selecione o evento P3C. Aproveitem a oportunidade para se conectar com outros participantes e explorar os lounges dos patrocinadores. Se sua organização deseja fazer parte da comunidade P3C e CSC, visite o espaço da Necta para conhecer a programação deste ano. Vamos dar início ao painel Solução de Conflitos e pedimos a todos que gentilmente mantenham seus celulares no silencioso. A interação e envio de perguntas é exclusivamente pelo aplicativo. Para enviar perguntas e interagir, acesse o aplicativo do evento, clique em Agenda, selecione o palco atual, no caso 7, e o painel Solução de Conflitos. A dinâmica será no formato de mesa redonda e o moderador será responsável por conduzir o debate da mesa. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes. Letícia Queiroz, advogada e sócia do Queiroz Maluf Advogados, que estará conosco em breve. Rafael Francisco Alves, professor e sócio da FGV e Souto Correia Advogados. Rafael. Letícia. Muito bom. Paula Butti, coordenadora do Núcleo Especializado em Arbitragem da Advocacia Geral da União.
Seja bem-vinda. Roberta Negrão, advogada e consultora em regulação e infraestrutura da Dutra e Associados Advocacia. E para conduzir o debate, convido o senhor Felipe Sandi, sócio da BRL Parcerias, pesquisador e professor da FIP, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Bem, se alguém aqui já me ouviu falar em público, sabe que eu inicio a minha fala dizendo que eu tenho um imenso constrangimento de falar em público. Para mim é um desafio imenso olhar para cada um de vocês aqui. E eu costumo dizer essa frase para tentar me acalmar. É o tempo que eu vou respirando. As pessoas até brincam, não, Felipe, mas fica legal. Eu falo, eu acho que o desempenho atende, mas isso não significa que eu não fique muito nervoso. E no dia de hoje eu acho que é um dia que eu fico um pouco mais nervoso do que o comum, porque eu estou rodeado de pessoas que notadamente têm mais conhecimento sobre o tema do que eu. O único aqui do painel economista sou eu, estou cercado de advogados, então tenho um desafio imenso de tentar conduzir essa conversa, esse debate. Então fico muito feliz pelo convite e ligeiramente mais nervoso. Queria aproveitar, fazer um breve contexto assim, para a gente iniciar essa discussão, fazendo um agradecimento a Paula, o Maurício, o William pelo convite e dizendo que eu estou muito grato porque hoje é a primeira vez que eu falo como pesquisador do CPP, que é o Centro de Estudo Público-Privado, foi criado pela FIP, para pesquisar em nível acadêmico relação público-privada. Eu costumo dizer que a gente deveria olhar para PPPs e concessões como instrumentos para a qualificação do gasto público. Só faz sentido trazer um parceiro privado para prestar serviços públicos se a gente for capaz de extrair valor à sociedade, ou seja, ter serviços melhores a preços menores. E no final do dia, quando a gente fala sobre essa eficiência, ela percorre toda a execução do contrato e, portanto, cada uma dessas etapas, né? Se a gente for olhar para a literatura, acho que desde a década de 80 a gente já tem na literatura a ideia de contratos incompletos e, portanto, esses contratos complexos de longo prazo, é natural que hajam disputas e, portanto, a forma com que a gente encara essas disputas e que a gente resolve essas disputas podem colocar em xeque exatamente essa ideia de contratos que entreguem valor público. Se a gente tem dificuldade ou se a gente faz muito esforço para resolver essas disputas, eventualmente a gente pode desvirtuar o papel dos instrumentos como geradores de valor. Bem, dito isso, né, o que a gente tem percebido na prática é que o meio menos eficiente para disputar é a judicialização. Então, onde se faz mais esforço, onde você tem piores resultados, é o pior caminho a ser percorrido e a gente tem tentado construir caminhos alternativos à judicialização. O principal deles que tem se consolidado é exatamente a arbitragem. A gente vê uma expansão muito grande no número de arbitragem no Brasil. Se eu não me engano, hoje o Brasil é o terceiro país com mais arbitragem no mundo. Acho que só perde para a França e para os Estados Unidos. É um meio que claramente se consolidou. A União faz bastante uso, os estados têm feito bastante uso também da arbitragem. A gente vê outros instrumentos como o dispute board também aparecendo. A gente vê esses dispositivos no contratos da linha 89 aqui do estado de São Paulo, no TIC. E por fim, um pouco mais recente, a gente vê o que eu vou chamar aqui de mediação pelos órgãos de controle, em especial quando a gente está falando de renegociações. Então, eu queria começar ou tentar iniciar esse debate pensando nesses três caminhos, né? A gente está tentando evitar a judicialização, não parece fazer muito sentido quando a gente pensa que há muito esforço para resolver essas disputas e, portanto, a gente pode colocar em xeque, inclusive,
a ideia de qualificação do gasto público através desses instrumentos. E esses 3 caminhos, um mais consolidado, um mais recente e um que vem se consolidando. E aí eu queria perguntar para vocês, eu acho que a ideia é fazer uma rodada com todos, pensando na questão da arbitragem. Tem se consolidado, eu queria saber da experiência de cada um de vocês, como é que vocês têm visto a arbitragem. Queria deixar 2 perguntas, se vocês puderem tocar no tema em especial. A primeira é, o mercado de arbitragem, para quem convive, muitas vezes a gente encontra os mesmos atores. Então, os mesmos árbitros, os mesmos peritos, os mesmos assistentes técnicos. Isso deixa uma certa sensação de que, às vezes, a agenda o tempo médio de resolução se alarga por essa falta de agenda desses atores. Se vocês têm essa percepção, se existe algum jeito da gente burlar isso, falar um pouco sobre o prazo médio do que vocês têm enfrentado em disputa. E o segundo é, se vocês também têm essa sensação que, eventualmente, na composição dos árbitros, falta, às vezes, um componente de engenharia, alguém que entenda especificamente do assunto e que possa endereçar, para que a gente não ficasse exatamente dependente da perícia, né? Muitas vezes a gente está na arbitragem, mas a solução vem especificamente da perícia. Não sei se alguém quer começar. Paula? Bom, obrigada. Gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria brevemente agradecer aos organizadores pelo convite. Cumprimentar aqui meus colegas de painel. Um grande prazer estar com todos vocês. E vou direto ao ponto, porque a gente já são 9h34. Eu combinei aqui com o pessoal para endereçar essa questão, né, se a arbitragem é um mecanismo eficiente para prevenção à judicialização. Aproveitando um pouco da minha experiência no âmbito da Advocacia Geral da União, eu separei o universo de 9 arbitragens em que a União, a administração direta, esteve envolvida nos últimos anos, todos eles envolvendo especificamente infraestrutura. Então, são assuntos que envolvem energia, transporte portuário, aeroportuário, rodoviário e telecomunicações. Tá? E eu organizei esses 9 casos de forma que a gente possa verificar como que eles tramitaram, né? E eu tenho uma opinião a respeito eu tenho uma opinião sobre se a arbitragem é um mecanismo eficiente para a prevenção à judicialização, mas com esses dados acho que cada um vai poder tirar as suas próprias conclusões. Pois bem, então começando, gente. Então eu falei de 9 casos, né? Eu queria começar falando... Deixa eu me organizar aqui. Começar falando de um caso que foi bastante interessante, um caso envolvendo energia elétrica. E era um contrato para fornecimento de energia emergencial, lá da época do apagão, do Fernando Henrique. Esse contrato, ele tinha uma convenção de arbitragem e fato é que a arbitragem se iniciou na década de... deixa eu ver. A arbitragem, na verdade... voltando assim, até vou voltar um pouco para ficar um pouco mais objetivo aqui nos meus dados, né? Houve um aditamento ao termo de arbitragem em 5 de 2020 para que essa arbitragem pudesse prosseguir. Por quê? Porque nos 15 anos anteriores ela havia ficado suspensa por judicialização por conta de uma discussão a respeito da possibilidade de administração pública se envolver nesse processo arbitral. Tá? Então, enfim, 15 anos de judicialização, notem, mas anterior à alteração da Lei 9.307, né? Mas depois, né, depois que o termo de arbitragem foi aditado e depois que essa arbitragem voltou a andar, em 2 anos, o termo de arbitragem foi aditado em maio de 2022, em julho de 2022, a gente teve uma sentença. Então, em 2 anos, houve uma solução para esse conflito. Então, nesse caso, a gente pode dizer que houve, né, a prevenção à judicialização, acho que em termos nesse caso, porque, afinal de contas, houve 15 anos de litígio, mas especificamente por conta da lei de arbitragem que antes não previa especificamente a possibilidade de a administração pública se utilizar desse meio de resolução de conflitos, né? Então, vejam que após a alteração da lei e assim que o procedimento foi retomado, em 2 anos o litígio foi resolvido sem judicialização. Não obstante, existe uma ação anulatória agora em curso para tentar anular a sentença arbitral que foi favorável ao poder público. Tá? Passando ao segundo caso.
O segundo caso é um caso que ficou conhecido como caso Libra, um caso envolvendo concessão portuária. Tá? E esse caso é bastante interessante para a gente falar de judicialização, porque foi firmado um compromisso arbitral que extinguiu 14 ações judiciais que estavam em trâmite há mais de uma década no Poder Judiciário. Tá? Esse compromisso arbitral foi firmado, essas ações judiciais foram extintas. A arbitragem começou em setembro de 2017. Em setembro de 2019, havia uma sentença final. Então, em 2 anos, um litígio que envolvia 14 ações judiciais que tramitavam há mais de década no Poder Judiciário, pôde ser finalizado. Meu tempo acabou já? Achei que a gente ia falar um pouco mais. Ela me colocou a plaquinha, gente. Eu fiquei até nervosa aqui. Bom, então, em 2 anos, um litígio que envolvia 14 ações judiciais que estava tramitando há mais de uma década no Poder Judiciário foi resolvido. Tá? Esse é um caso que, se a gente perguntar se houve prevenção de judicialização, sim, de maneira excepcional. Né? Diversas ações judiciais foram extintas por conta dessa arbitragem. A arbitragem foi solucionada em 2 anos, com uma sentença também favorável ao poder público, que também está sendo desafiada por uma ação anulatória. Mas vejam que o objeto da ação anulatória é um objeto mais restrito. Né? Ainda que essas sentenças arbitrais elas sejam desafiadas por ações anulatórias, o objeto da judicialização acaba sendo muito mais restrito, porque em processos como esses, que são altamente complexos, acho que se a gente fosse considerar a judicialização deles, a gente não teria um só processo, a gente teria diversos processos com diversos incidentes judiciais, né, envolvidos. Então, eu considero, sim, um sucesso a judicialização. Felipe, eu tenho aqui vários exemplos para dar. Continua ou quer passar para o pessoal? Então, continuando, pessoal, aí eu gostaria de passar para 2 casos que foram resolvidos por acordo depois de iniciada a arbitragem. Um caso de concessão rodoviária e um caso envolvendo telecomunicações. Esses 2 casos começaram lá em 2020, 2021, foram suspensos para tentativa de acordo junto ao Tribunal de Contas da União e obtiveram um acordo com sucesso. Nicola está aí. Então, a tentativa de acordo acabou sendo bem sucedida e as arbitragens foram extintas agora no início de 2025. Então, entre 4 e 5 anos de litígio envolvendo a arbitragem e a negociação, negociações que demoraram entre 1 ano e 1 ano e meio, e com resultados bem-sucedidos, sem, portanto, nenhuma judicialização. Tá? Esses são, dentro desses 9, então, meus 4 exemplos de resolução bem-sucedidas de conflitos. Né? Vejam que a gente tem, para processos altamente complexos, uma solução que se deu num prazo menor de 5 anos. Né? Para alguns casos, 2 anos, para os outros 5, mas ainda assim, pela complexidade do litígio, eu considero que é um prazo bastante razoável. Né? Dentro desses 9, tem um que ainda está em negociação, então, para otimizar o meu tempo, eu não vou falar dele, vamos passar para aqueles que ainda estão em curso. Então, dentre aqueles que ainda estão em curso, a gente tem um de concessão rodoviária, outro de concessão aeroportuária, um de telecomunicações e o outro que envolve a construção e a exploração de uma ponte binacional na fronteira lá no sul, entre o Brasil e a Argentina. Tá? Esses 4 casos, eles todos estão tramitando há 6, 4, 5 anos, tá? De 4 a 5 anos. Eles ainda estão em tramitação. O motivo pelo qual eles ainda estão em tramitação são diversos. Tá? No primeiro caso de concessão rodoviária, que começou em 2018, a gente conseguiu uma sentença parcial em 2020, mas a perícia está se mostrando uma fase bastante demorada. A perícia, a prova técnica se iniciou, deixa eu até pegar aqui o dado concreto, está muito pequenininho, em dezembro de 2022. Tá? E a gente ainda está em perícia, então está se mostrando bastante demorada essa fase pericial. O outro, de concessão aeroportuária, foi para a arbitragem,
saiu para uma tentativa de acordo. Não deu certo o acordo, está voltando para a arbitragem. E a gente vai entrar numa fase de perícia. Esse processo arbitral, especificamente, ele tem um prazo para acabar, decretado pelo Decreto 10025 de 2019. Os árbitros estão sendo altamente organizados e diligentes porque eles precisam terminar o processo no prazo estabelecido no decreto, que é, Roberta, qual que é o prazo? 48, prorrogável por 48, né? Tem uma discussão muito grande em relação à interpretação desse artigo 15 e as experts aqui de regulatório da NTT podem apresentar, mas resumidamente é 24 mais 24, mas existe uma outra interpretação sobre 24 e finalizado esses prazos de 24, o prazo de 48. Então tem uma discussão grande, inclusive sobre qual é o prazo para se encerrar o procedimento. Mas tem um prazo para encerrar o procedimento, é fato. Exato. Né? Que não é tão longo, e esse prazo foi suspenso durante as negociações, mas agora ele está voltando. Né? O caso de telecomunicações que eu mencionei, na verdade, ele teve uma negociação bem sucedida com relação à parte do litígio, mas com relação a outra parte, as partes decidiram que continuariam com a arbitragem, então estão voltando para a arbitragem também para continuar. Né? E o último, que é a da concessão binacional, ele tem uma série de pequenas especificidades, principalmente decorrente dessa relação, dessa comissão binacional que envolve um dos polos, que torna as coisas bastante complicadas e que acaba gerando, às vezes, atrasos e prorrogação de prazos. E os árbitros estão sendo bastante, até a requerente e os árbitros estão sendo bastante compreensivos, porque os atrasos são justificáveis, às vezes, nessa negociação dos dois países. Tá? Então, a gente tem cinco processos. 5, né? 1, 2, 3, 4. 4 processos que estão tramitando aqui há 6 anos, alguns um pouco menos, há 4, mas que ainda tem uma boa perspectiva de 2 anos, pelo menos, adiante. E a gente vai ter arbitragens aí, possivelmente, que vão alcançar 7, até talvez, espero que não, mais 8 anos. Então, pessoal, acho que com isso eu finalizo essa primeira parte da minha fala, para concluir que a arbitragem é um meio eficiente para evitar a judicialização. Eu considero que sim. A gente viu que nesses processos todos a judicialização em si foi muito baixa. O que a gente tem como problema é o tempo desses processos, que eu acho que a gente tem que ponderar, porque são processos altamente complexos. Eu realmente não acho 4, 5 anos muito para finalizar casos como esses. Mas quando a gente começa a extrapolar muito, né, 6, 7, talvez 8 anos, a gente tem um problema e a gente precisa pensar em formas de evitar isso. Obrigada. Muito obrigado, Paula. Eu queria passar a palavra para a Roberta. Bem, pessoal, vou direto ao ponto. Não sem antes agradecer o convite do P3C para estar aqui mais uma vez compartilhando a experiência que eu adquiri e ainda estou adquirindo no meios adequados de resolução de controvérsias. Tanto quando eu estava atuando junto à Procuradoria da NTT, no Poder Público, e agora na iniciativa privada. Então, acho que esse olhar me dá um locus privilegiado de comparar essas duas formas de atuação e formas diferentes de enxergar os mesmos problemas. E aí eu achei interessante na fala da Paula que ela foi trazendo os casos enfrentados pela União nas arbitragens. E vejam, que casos são esses que a Paula está se referindo, como ela já explicou? Casos que tratam de contratos de concessão. Contratos esses, o Sandy aqui já falou também, contratos esses de longo prazo, complexos, relacionais, que dependem, o cumprimento de suas obrigações está intrinsecamente intrinsecamente relacionado ao cumprimento de obrigações recíprocas pelas partes. E vejam, mais do que prever cláusulas contratuais que vão abarcar todas as situações, e parênteses, isso não é possível, é humanamente impossível. E segundo, nem sempre isso é desejável.
ou seja, dentro desses contratos de concessão, a Paula apresentou o panorama em vários setores da arbitragem. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse panorama em transportes terrestres, certo? Quando a gente se depara com esses contratos, como eu disse, complexos, relacionais, incompletos, né? Eu falei completos, mas incompletos, nós temos uma certeza: haverá conflito. O conflito, ele é inerente a essa relação. Ele está ali no dia a dia da execução do contrato, seja na interpretação de uma cláusula contratual, as partes podem divergir em relação a essa cláusula, seja, por exemplo, na análise de atingimento de parâmetros. A gente vai falar aqui de questões de interpretação técnica, jurídica. O que a gente sabe é que, ao longo de 30 anos, haverá conflito. E aí eu costumo brincar, se num casamento que dura 30 anos, que ali o nível de amor é elevadíssimo, a gente tem conflito, que dirá num contrato com a administração pública que o amor nem é tão grande assim. E aí, a importância da estruturação de mecanismos de gestão dessa solução de conflitos. A Paula apresentou a arbitragem e eu vou tratar rapidamente também da arbitragem nesse panorama de transportes terrestres, mas de outros mecanismos de resolução de conflito. Qual que é a visão que eu quero apresentar para vocês aqui? É uma visão estanque, uma prateleira desses mecanismos? Não. Eu quero apresentar para vocês o trabalho que a NTT, e aí estão os membros da Ilustre Procuradoria e da SUCOM também aqui, o trabalho que a NTT fez de estruturação digamos assim, de um sistema multiportas de resolução de conflitos. Ou seja, a gente está falando de um design, um legal design de estruturação de conflitos. Não numa mera prateleira onde você tem fórmulas ou então mecanismos estanques. Não. Isso tudo sistematizado e pensado dentro dessa gestão de um contrato de concessão, buscando sempre a maneira mais eficiente de resolver um determinado tipo de conflito. E aí, pessoal, quando nós olhamos para esses contratos e analisamos mais detidamente essa arquitetura jurídica voltada para a gestão e solução de conflitos na ANTT, abre-se um leque. E um leque de resoluções contratuais, certo? Que aí eu vou chamar de tradicionais, e um outro leque, que é esse mais novo, muito voltado para a consensualidade, que eu vou chamar de resoluções institucionais. Quando eu falo de resoluções contratuais, sim, eu estou falando aqui em regulação por contrato. A previsão de procedimentos de maneira clara, detalhada, especificada dentro do contrato, mas também eu estou falando de regulação por agência. Veja, a agência estruturou algumas resoluções com essa sistematização dos mecanismos adequados de resolução de controvérsias. E aí, mais uma vez, me voltando especificamente, agora adentrando a esses exemplos, eu não vou detalhar os casos, mas no caso da ANTT, hoje ela possui 11 arbitragens em curso e vejam, das 11, nós temos 3 casos resolvidos. Sendo que desses casos resolvidos, um foi mediante a prolação de uma sentença final em procedimento arbitral e um procedimento que durou 2 anos e 8 meses para resolver uma questão extremamente complexa relacionada a reequilíbrio econômico-financeiro de um túnel. Veja, a forma de estruturação deste procedimento arbitral permitiu o enfrentamento de um tema complexo que, a princípio, demandaria uma perícia, mas que, com a produção unilateral de laudos, foi possível superar a produção de uma prova pericial para que o tribunal, num menor período de tempo, entregasse a sua decisão, a jurisdição. Agora, os outros 2 casos, pessoal, olha que interessante, foram decorrentes de acordo. Acordo sendo um firmado no âmbito de um TAC na agência que foi submetido à aprovação do TCU, que é o caso da CRO, e o outro, que é super interessante, que é o caso da ECO 050, que foi decorrente da Compor, um acordo firmado administrativamente dentro da agência, que eu vou tratar mais à frente. Mas vejam, nós temos 11 casos, 3 resolvidos, sendo que 2 por acordo.
num prazo desses que terminaram em média de 3 anos. Tá? Esse é um instrumento consolidado dentro da agência, assim como das agências em geral. Corta. Eu vou passar rapidamente para o Dispute Board, que foi dentro dessa estruturação e sistematização dos meios de resolução de controvérsias da agência, foi estruturado pela Resolução 6040, tá? E ainda não tem, a agência ainda não experimentou, diferente, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, ela ainda não experimentou e nem vivenciou esse mecanismo. Chegou a abrir um procedimento para instituir, esse procedimento foi arquivado e ela ainda não vivenciou. Agora, o que é interessante? Veja, trazer este mecanismo para contratos de concessão, com todas as especificidades, e aí tem uma discussão muito ampla acerca, por exemplo, do objeto, se vai ser relacionado nos termos da resolução da agência a questões eminentemente técnicas e que ele auxiliará a decisão da agência. Não vou abrir aqui as discussões relacionadas a isso, porque senão é um painel específico, mas que é uma forma que a agência está buscando trazer um outro mecanismo que, para determinados conflitos, possam se apresentar mais efetivos, considerando que você vai acompanhar a execução daquele contrato. Corta. Vamos falar agora dos mecanismos institucionais. E esse eu acho que é a grande hot topic, né? A novidade. Nicola está aqui, fala melhor que todo mundo sobre isso. Mas a possibilidade de estruturação de espaços institucionais, seja no bojo do TCU, seja no âmbito da NTT, para permitir a negociação estruturada, com um procedimento prévio claro, certo? Com regras muito claras, e isso tudo confere integridade e segurança jurídica à negociação. Qual que é o grande diferencial desses instrumentos, certo, institucionais? É justamente a possibilidade das partes construírem conjuntamente a decisão do que a entrega da decisão pelo terceiro, ou seja, aqueles que estão mais envolvidos na decisão, construir a entrega dessa decisão. E qual foi a experiência da agência no âmbito dessas construções de espaço institucional? Primeiro, da CSEX Consenso, a NTT é a grande campeã, né? Ela pode pedir 10 músicas no Fantástico, porque se 3 dá 10 é exagero, mas pelo menos 3, porque se a cada 3 gols você tem direito a uma música, a NTT está com 11 procedimentos hoje lá na CSEX Consenso. Agora, olha que interessante. Dos 11 procedimentos, nós temos 6 em curso, certo? E aí eu vou puxar minha cola. Se são 5 ou se já foram 6 acordos realizados. Com a vantagem, pessoal, deixa eu pegar aqui minha cola, 5, com 5 termos de consenso, e aí quando eu falo, podem haver termos de consenso que estejam sendo acordados, mas aprovados pelo plenário do tribunal. E aí, vejam, em um curto espaço de tempo, 90 dias, prorrogável por mais 30, 120 dias, você tem a possibilidade de estruturar soluções dentro de um contrato complexo, certo? Então, essa que é a grande mudança, da criação desses espaços institucionais. E aí a outra questão, que tem uma questão jurídica de você estruturar juridicamente a possibilidade, ante a vantajosidade para o poder público, da alteração contratual, mas veja, tem uma outra questão de gestão, que é atribuir a um órgão específico com poder suficiente de propor a mudança e, eventualmente, arcar com os riscos do erro. Eu gosto muito da fala do Nicola, quando ele fala assim, olha, lá nós olhamos o problema elefante e o problema formiguinha. Ninguém vai responsabilizar por esse problema formiguinha. Mas isso acontece por quê? Porque você está dentro de um locus estruturado, específico, com um procedimento claro, que confere integridade e segurança jurídica para a celebração desse tipo de alteração. Veja, se fosse feito de outra forma, talvez a gente não fosse, talvez não fosse haver tanta segurança jurídica. E, inspirado nesse contexto, a agência estruturou a Compor, que o Dr. Milton, procurador-geral, não gostava que chamasse de CSEXinha, né? Mini CSEX. Falava, não tem nada a ver. Mas, veja, conversam, por quê?
também é uma forma institucional de resolução dessas controvérsias, na medida em que a NTT cria um espaço para negociação, com procedimento prévio, com um prazo fixo para a resolução daquela entrega, digamos assim, ó, vamos fazer um acordo num prazo de 40 dias úteis. E veja, também se valendo desse procedimento para gerar integridade e segurança jurídica. A Compor tem uma vantagem, aí eu vou fazer a propaganda para os meus amigos, que é, diante de um não acordo, ou seja, se você não conseguir firmar um acordo, ela já prevê um regramento da possibilidade de adoção de outros meios adequados de resolução de controvérsia para endereçar de uma maneira mais rápida a resolução. Ou seja, não chegou ao acordo, vamos para a arbitragem, vamos já definir aqui quem serão os árbitros e fazer indicação conjunta, eu já ganho uns 8 meses de procedimento. Ou então, vamos definir aqui a submissão dessa questão técnica, esse recorte para um dispute board e já delinear o que queremos, já ganhei vários meses à frente para resolver as controvérsias. Agora, o que isso tudo se traduz? Nesse cenário de alargamento e sistematização das resoluções postas. Não são soluções estanques. Eu estou diante de contratos complexos que precisam de medidas, gestão de medidas para buscar eficiência na resolução dessas controvérsias. E eu acho que essa é a grande virada de chave que estamos vivenciando agora. Está sendo concretizada no bojo da NTT, mas veja, estamos vivenciando isso, por exemplo, no bojo dentro do TCU. E essas experiências, eu acho que, em geral, né, eu não vou falar assim, por exemplo, elas vão construindo caminhos em busca da efetividade da resolução do conflito, porque ao fim do dia, o que todos querem, resolver o conflito. Ao fim do dia, concessionária quer entregar a infraestrutura rodoviária. O poder público, a NTT, tem interesse na entrega da infraestrutura rodoviária. Agora, com objetivos diferentes. O poder público quer implementar sua política pública de transportes terrestres, quer implementar o direito do usuário e a concessionária quer oferir lucro. Ponto. Cada um, a gente tem interesses convergentes com objetivos diferentes, mas que todos têm um interesse comum na resolução daquele problema, porque num contrato de 30 anos, quanto mais eficiente eu for na entrega dessas soluções, melhor eu estarei. Opa! Vocês estão me ouvindo? Aqui caiu aqui. No final do dia, então, só para finalizar, quanto mais eficiente eu for na entrega dessas soluções, e se eu sistematizo essa minha opção à luz do tipo de conflito que eu tenho, eu entrego efetividade na resolução do conflito. Obrigada, pessoal. Obrigado, Roberta. Quer dizer, a gente ouviu a Paula falar um pouco sobre a parte de arbitragem, casos mais curtos, casos que eventualmente se alongaram, pensando principalmente aí na parte de perícia. Uma porta que se abre e que aparentemente a gente consegue, a partir dali, ter uma definição de outras portas que podem ser utilizadas com certo ganho de tempo. E aí eu queria perguntar um pouco para a Letícia sobre isso, né? Esse novo mundo que a gente vive, onde é possível o poder público eventualmente renegociar, desde que haja comprovadamente vantagem decorrente daquela negociação. A gente tem como expoente disso, acho que é a 163, depois a 101, mas a gente começa a ter experiências dessas nos estados. Bahia, São Paulo e municípios de São Paulo, Maceió com BRT, Salvador também com lixo. E aí eu queria ouvir um pouco você, Letícia, sobre isso, e se você pudesse tocar também num determinado ponto que, do meu lado, do ponto de vista econômico, ainda não me parece consolidado, é o modelo para avaliação dessa vantagem, né? Quando a gente olha para a 101, a gente teve um determinado modelo, quando a gente olha para a ponte, foi um outro modelo, e se isso traz algum tipo de insegurança jurídica no sentido de que, bem, se a gente não tem uma unanimidade, se eventualmente isso não pode ser um problema na hora de discutir a vantagem.
Ótima questão. Bom dia a todos. Uma satisfação estar aqui falando com vocês, tantas pessoas queridas e excelentes aí no trabalho com conflitos e gestão dos não conflitos, né? Queria fazer uma especial menção aqui ao Júlio. O Júlio foi a primeira pessoa que eu ouvi falar, que me falou sobre dispute board. Isso faz muitos anos, né, Júlio? Acho que faz uns 20zinho por ali. Eu acho que ele no Brasil foi realmente a primeira pessoa a trazer essa figura, que é uma figura que eu acho muito interessante, ainda sobre teste, sobretudo, como falou a Roberta, na área pública, né? Mas voltando aqui, queria ir direto à pergunta aqui do Felipe, né? O Felipe, eu entendi, Felipe, que você fala aí, sobretudo, dessas soluções consensuais que a gente está promovendo, felizmente, né? E eu digo felizmente, daí já vou fazer a outra menção, né? Eu tenho aqui o Nicola, né? Que é o cara da solução consensual, é a pessoa que faz com que ela seja possível, né? Que não só encomendou aí o arcabouço, mas é que consegue movimentá-la aí com a sua habilidade invulgar aí de tratar questões muito complexas. E aí, com todo respeito aos meus amigos arbitralistas, é realmente algo... eu entendo que uma arbitragem demore 2 anos, as questões são complexas, mas lá a questão também é complexa e a gente tem 120 dias. E em 120 dias a coisa termina. E termina de algum modo, ou vai ou não vai. E a partir dali você tem realmente um rumo. Então, quando a gente pensa em questões, né, e as questões, como falou a Roberta, dentro de um contrato de concessão, são múltiplas, tem questões menores, questões maiores, questões com caráter mais técnico, mas questões de equilíbrio econômico-financeiro, se elas demoram 2 anos, rui o contrato. Dificilmente você salva um contrato depois de 2 anos de provimento, por melhor decisão que venha, técnica, linda, uma perícia incrível, o cara estava totalmente certo, morreu. Porque o equilíbrio é não só econômico, mas é financeiro também. E é difícil que a gente consiga tantas medidas provisionais. E daí você sai também para uma coisa que é quase uma contradição. Você demora tanto tempo a ter uma decisão ótima. E se você não sair dando medidas provisionais, seja pela arbitragem, daí você começa às vezes, recorrer para o judiciário, o contrato acaba. E, de fato, eu acho que esperar 2 anos para uma solução de equilíbrio econômico-financeiro, por mais provisional que tenha, eu acho que assim, passou-se um período ruim para a concessionária, para o usuário e para o concedente, ninguém ganha. Então, assim, não estou querendo, porque também não existem soluções únicas, a arbitragem tem sim seu campo, é um campo nobre, um campo importante, né? Eu acho que eu tenho visto muito arbitragem agora se voltando para essas questões de extinção de contrato, em que ela cabe muito bem, porque ela é técnica, a coisa já não tem mais ali um usuário sofrendo, uma concessionária, um financiador surtando, gente de todo lado, né, de todo o ecossistema do contrato perturbado, você já tem ali uma decisão mais técnica sobre o que de fato deve fazer. Mas quando você está jogando, né, conduzindo com o carro em movimento, né, de fato essas soluções consensuais, eu acho que elas têm uma vantajosidade, né? A Procuradoria da NTT fez um parecer lindo da Lavra da Silvia, que está aqui também nos ouvindo, e também com Milton Valesca, até porque é uma equipe maravilhosa aí que trabalha muito bem, Roberta também, quando estava por lá, dizendo que é bem importante valorizar a existência do acordo em si. Um acordo, uma solução, um desfecho, tem um valor em si, que aí eu deixo com o Felipe para capturar isso economicamente, porque, claro, tem uma coisa objetiva, mas tem uma coisa subjetiva também difícil de a gente capturar totalmente, né? E você ter uma solução de um problema complexo, que afetava muita gente em 120 dias, é algo realmente muito interessante de presenciar. Então, eu que tive aí envolvida em casos, tanto na União, como agora no Estado, que eu já vou falar, eu acho que não pode haver um meio melhor de solução de conflito no meu modo, com a minha experiência, no meu modo de ver, né? E daí, justamente, a diferença dos dois. E isso é importante, o Felipe falou agora aqui em renegociação,
E sim, eu acho que as soluções consensuais são um caminho importante para a renegociação, né? Um ambiente, como falou a Roberta, da institucionalidade devida. Eu não sei aqui se está todo mundo familiarizado, mas uma solução consensual, ela é um processo de mediação pura, mas que ao final ganha uma análise. E não é uma mediação totalmente pura, em que sentido? Você tem ali, é pura no sentido de que ela é multiparte, como várias mediações são, né? Então você tem ali órgãos diferentes do poder público, órgãos e entidades diferentes do poder público, a mesa, né? Tem a concessionária e tem os próprios tribunais de contas, né? Nessas soluções consensuais mais institucionais, como chamou a Roberta, o Tribunal de Contas também em suas duas manifestações, e isso foi para mim foi a mesma coisa no estadual e no federal. Você tem a área técnica do Tribunal de Contas ali dialogando e também uma área com uma expertise maior na própria técnica da mediação. E esse resultado final, que é um resultado riquíssimo, né, porque veio aquela história de balcão, e eu lembro que quando a gente saiu esclarecendo o que é esse balcão, né, são discussões, porque além de tudo a gente está fazendo uma negociação com o poder público. Então, tudo passa por um exame de legalidade. Não eu adorei o acórdão do ministro Anastasia, em que diz: não é a legalidade estrita, nunca foi a legalidade estrita. A administração pública faz muito mais do que a lei diz. Aliás, impossível a gente ter tanta lei discorrendo tanto sobre tudo que um outro vai fazer. Isso é até uma invasão de poderes, né? Mas sim, há sempre uma preocupação com a legitimação de tudo que está lá. E a legalidade é sempre uma fronteira, é um limite que se observa. Então, imagine para resolver um problema complexo em 120 dias, quanta criatividade embarcada, quanta análise, quanta coisa se pensa, se discute, para além do que já tem numa mediação privada, que é o interesse final, o interesse econômico, né? Então, é um processo bastante rico e que, ao final, o Felipe até no grupo usou alguns qualificativos que eu concordo totalmente, ele gera uma decisão prática e autoexecutável, porque ela é um mecanismo de autocomposição. As partes chegaram àquela solução. Então, a aplicabilidade dela, né, eu aceitei fazer aquilo. O Nicola dá exemplos de usinas que ligaram à noite, quando a solução de conflito foi de dia. O mecanismo, a solução é uma solução extremamente adequada que as partes cumprem imediatamente. Então, é um mecanismo belo. As partes saem de lá e, pelo que eu vejo dos procedimentos também, tem aquele efeito curativo da mediação. As partes percebem que o diálogo entre elas é capaz de gerar algo positivo, então ficam estimuladas a esse procedimento o tempo todo. Então, é realmente um modo de solução de controvérsias que tem uma beleza ali de rapidez, de praticidade, de autoaplicabilidade muito importante. Mas e daí, né? Como é que fica? E daí como é que fica, eu diria, para o horror dos economistas, sempre varia. São muitos problemas. Eu acho que sim, ela é um mecanismo importante na renegociação, mas não só. Eu participei de um caso célebre aqui, que a maioria das pessoas que está aqui sabe bem, até porque participaram também, que foi o caso da concessionária Via Bahia, e que resultou num fim de contrato. Então não se renegociou. Se chegou a uma solução de extinção com as suas peculiaridades. E para a CSEX é submetido todo tipo de conflito, que são conflitos de renegociação ou não, né? Agora, mas partindo aqui para não fugir da questão do Felipe, que é uma questão muito boa, até porque o Felipe tem um modelo, né? Eu lembro que Felipe é uma pessoa muito criativa, inteligente, tem um modelo seu, que a gente passa por ele ali para cada caso, mas aí que está a dificuldade também, Felipe. Os casos são diversos e qual a diferença que eu vejo maior entre as renegociações, vamos dizer assim, para usar o nome que o Felipe usou, as otimizações do governo federal e o que foi feito ali na ponte, que foi a primeira solução consensual promovida por um ente, acho esse nome meio feinho, mas subnacional, vamos dizer assim, porque por um ente de Estado, né? A maioria dos estados está começando a ter a sua própria regulamentação, então eu acho que é algo que deve ocorrer, até pela eficiência, mas realmente ali foi a primeira vez, né? Então tem também essa diferença, mas foi a primeira vez já com uma carona do federal, embora a gente tenha questões de sigilo, então também não se pode sair transportando totalmente uma coisa para outra. Mas qual a diferença que eu vejo? No governo federal foi feito, né, que tem
tudo a ver com a sua magnitude, um programa de otimização. Então, se propôs a fazer uma solução para vários contratos que estavam numa situação similar. Claro que até isso começa a haver diferença. Eu estou vendo aqui a doutora Flávia D'Arteris, que tem participado ali também ativamente de todos. E dentro de um mesmo grupo, você tem concessionárias que estavam num caminho de entrega, de relicitação, então que era um tipo de contrato que tendia à extinção, que se chegou à conclusão de que ele era totalmente inviável daquele modo. Então, a questão era ver como sair daquele modo. E outros contratos que não estavam nessa situação de... Então, isso também já muda, a meu ver, até os modelos ali que a gente tem que fazer. Então, a gente tem um programa, e dentro desse programa, respeitar essas distinções, acho que fica mais fácil ter um modelo. Eu tenho um certo pânico com o modelo único, mas acredito que ali, calibrando, se é capaz de chegar em algo que, com algumas variáveis, você consiga aplicar. Mas, voltando para o caso da ponte, o que a gente tinha ali? Não tinha um programa, tinha um contrato único, singular, com um projeto de Estado super relevante ali para o povo, né, da Bahia, e não só, um projeto logístico realmente de valorizar ali a Bahia, valorizar o Arco Norte como espaço ali de escoamento de cargas. E ali era um contrato que vinha de toda uma série de procedimentos, porque foi um contrato atingido pela Covid logo no seu início, e daí a gente começou, Júlio, um dispute board por lá, né? Aí falando rapidamente para não estourar meus tempos aqui, e os dispute boards, eles estão prova, né? O que eu tenho visto, e já começa a ter muita crítica da figura do dispute board, e o nosso ali não deu certo. Eu digo não deu certo porque ele não resolveu. Não resolveu até porque a gente viu também que a questão era muito pequena para a magnitude do problema, justamente porque o tempo foi passando, e o problema que existe com a passagem do tempo, ele se amplia e se torna ainda mais complexo. Mas qual é o problema que eu vejo do uso do dispute board agora, né, e que aconteceu ali? É o funcionamento ad hoc dele. O funcionamento ad hoc tira muito da beleza do dispute board, inclusive para a prevenção do conflito. Mas eu entendo também porque ele é um mecanismo caro. Então, algo que eu estou achando muito interessante do que está sendo modelado agora, que foi uma coisa que a gente quase fez quando a gente pensou na solução consensual da Via Bahia aqui adiante, tinha um problema ali que o Rafael conhece bem também, do solo de Massapê, e que ali o dispute board ia funcionar. Eu estava orgulhosa, porque eu falei, agora esse negócio vai direito. Porque a gente previu para aquele problema específico, focado, ele ia acompanhar a execução das coisas, a gente deixou ele ali bonitinho, adjudicativo, com o escopo cortado, e ali eu fiquei com pena. Essa foi uma das minhas frustrações, que eu falei, agora vai sair um dispute board ali, bonito nessa história. Mas acabou não dando, a gente foi para uma outra solução. Então, eu acho que o dispute board é uma questão realmente da gente modelar. Eu gosto muito da solução também de São Paulo, que está ali, Cecília, Isa, né, que participam ali da modelagem, que são soluções do dispute board funcionar num determinado momento, e daí, naquele momento, ele funciona, ele é ativado desde o começo, e começa a ter informações, aquilo, né, Júlio, que está na origem, né, do Instituto, a ter informações e começa a ter uma decisão qualificada. Mas aí, dito isso, o contrato da ponte ele tinha passado por um dispute board, então você já tinha um problema um pouco mais específico ali, que quando veio a solução a gente viu que não resolveu. Então, quando ele foi ali para a solução de consenso, ele não se propunha a se pensava assim, que tinha que ter algumas alterações significativas, e o modelo federal nos ajudou muito a pensar nisso, até pensar que isso podia ser viável, mas a gente tinha um foco de um problema muito específico que aconteceu e que tinha ali um litígio, justamente estava prevenindo aquele litígio, e ali a vantajosidade a gente foi fazendo, diferente do que foi no governo federal, que você considerava ali um pacote, claro que a gente considerou um pacote também, mas a gente foi muito ponto a ponto, né? Então, surgiu uma nova TIR. Essa TIR, a gente foi atrás das metodologias da NTT, porque era um benchmark importante, a gente baianizou, né, trouxe ali para a nossa realidade aquela aplicação, até porque o modelo já permite isso, e daí calculou um desconto grande, um pouco simulando ali o que se poderia ter numa questão dessa. Tinha uma singularidade também neste caso, que é um investidor chinês e trazendo financiamento chinês.
Então, isso também mudava o jogo da vantajosidade ali, porque ele tinha ali uma série de taxas e o contrato já dialogava com aquilo. Então, esse elemento também entrou, né, até pensando na questão de oferta ao mercado. E daí foi feita uma análise de uma série de mudanças, né, que foram sendo introduzidas, pensando sempre numa vantajosidade, considerando outros cenários. Mas, de fato, Felipe, ali a gente foi um pouco caótico, em momento algum se abriu mão da vantajosidade, mas não se seguiu modelos para se tentar chegar num meio de comparação, mas não um modelo único e total, que aí depois a gente vai querer ouvir você falar se isso é realmente possível de se adotar para qualquer caso. Obrigado, Letícia. No caso da Bahia, eu acho que a gente usou quase todos os elementos que foram usados na avaliação de vantagem da União. O único que eu senti um pouco mais de falta é a questão de submissão ao mercado, que eu acho que caracterizou bem as soluções da União e o que eu acho que lá a gente terminou não aplicando. Eu queria ouvir um pouco agora o Rafael. A gente falou, bem, vamos evitar a judicialização, não parece ser um instrumento mais eficiente para traçar essas disputas, ou o local mais eficiente. A gente falou sobre arbitragem, falou sobre as mediações, falou sobre dispute boarding. Eu queria lhe ouvir um pouco o que é que você acha desses caminhos, e, na sua experiência, o que é que a gente pode melhorar em cada um desses caminhos. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite da organização para estar aqui com colegas que eu tanto admiro, com quem eu trabalho já há muito tempo. É um prazer estar aqui nesse painel, poder debater com vocês. Entre nós, painelistas e palestrantes, a gente acho que tem mais consenso que dissenso, né? Eu concordei com todas as falas anteriores, então eu vou tentar acrescentar ou complementar nesse ponto. O que pode melhorar? É a sua pergunta, né, Felipe? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e reconhecer o que fizemos, né? No Brasil temos muitas razões para ser pessimista e preocupado com o presente e com o futuro. Neste tema deste painel, que é prevenção e solução de conflitos em projetos PPP e concessões, nós devemos ser otimistas. Então, acho que a mensagem do painel, em geral, é muito positiva, né? Eu, de fato, estou bastante otimista com o presente e com o futuro no tema deste painel, né? Porque a gente avançou muito e preciso reconhecer o quanto a gente avançou, né? Eu estou nesse mercado com muitos aqui, como o Júlio, outros, Letícia, eu estou há 25 anos, né, desde que eu estudo isso. Sem dúvida nenhuma, 2025 é o melhor ano. 24 foi o melhor, 25 está sendo o melhor, e assim vamos, né? A gente não pode trivializar o que está acontecendo, pessoal. A gente tem que nos elogiar coletivamente, público e privado, pelo que alcançamos, né? Vou falar do que falta fazer, mas vamos primeiro chegar a entender que estamos num momento muito bom, né? E aqui vai, sem nenhum favor, um elogio, um reconhecimento, como cidadão mesmo, contribuinte, a todos os servidores públicos aqui presentes, Nicola, Milton, Roberta, que agora transitou, a Paula. Servidores têm feito de carreira, têm feito um trabalho excepcional em Brasília, em prol desses mecanismos. Isso não é trivial, gente. É fruto de muito suor, luta, batalha dos servidores, e que beneficiam todo o mercado, né? Como a gente discute solução de conflitos, estamos discutindo aqui, no fim das contas, basicamente, segurança jurídica. Qualquer investidor que vai colocar dinheiro em qualquer coisa, ele precisa ter alguma segurança, certeza do seu retorno. Funciona em PPP concessões no Brasil e em qualquer indústria, em qualquer mercado, em qualquer lugar do mundo. Ninguém vai colocar dinheiro onde há muita incerteza, porque ele não consegue precificar. Basicamente é isso. Se ele não consegue precificar, não consegue saber se vai ter retorno ou não vai ter retorno. Então, neste tema de solução de conflitos, o que a gente conseguiu nos últimos 25 anos foi reduzir o índice de incerteza. Então, hoje a incerteza para quem investe nesse mercado no Brasil é bem menor. Quer dizer que não tem risco? Claro que tem risco, tem bastante risco, mas ele é menor do que foi no passado, né? Onde é que podemos melhorar, Felipe, a sua pergunta? Em primeiro lugar, vamos diferenciar os diversos níveis e setores, né? No caso de rodovias, estamos aqui discutindo rodovias, até pela experiência da Roberta, da Paula, rodovias federais é um setor muito maduro, né, já há bastante tempo maduro, que agora tem um ferramental de prevenção e solução de conflitos muito bom. Muito bom. Então, quem quiser investir nesse setor no Brasil vai encontrar já um pacote, né, regulatório, institucional, excepcional.
Isso não quer dizer que é a mesma coisa Brasil afora em todos os setores, gente. Não é. Então, acho que o ponto de melhoria é, em primeiro lugar, tem estados, a Lidice falou de estados também, tem estados avançando, então precisamos ajudar outros estados da federação a avançarem na parte regulatória, institucional, normativa. E acho que eles deveriam sim olhar para a União como grande balizador e grande modelo, sinceramente, porque outros estados da federação não estão na mesma página que a União. Eu digo infelizmente, espero que cheguem lá. Municípios, a mesma coisa. No caso do rodovia federal, que é regulado pela União, a discussão é mais madura. Agora, se você pegar saneamento, água e esgoto, por exemplo, que é mais municipal, é outra realidade, gente. É outra realidade. Nós temos que nos ajudar coletivamente, colaborar para ajudar outros entes públicos, né, nos 3 níveis federativos, a transitarem, saírem do lugar, né, de insegurança, de medo, de receio, de problemas, transitarem para um ambiente de diálogo, colaboração, de Estado de Direito, de legalidade, etc., que a gente consiga ter um ambiente mais favorável à prevenção de disputas. E por que fazer a transição? Porque isso gera mais certeza e segurança, gera mais investimentos, que atende mais o interesse público, que gera mais benefício para a população. É tão simples quanto isso, né? Então, acabou que a gente discutiu muito rodovias, né, e aeroportos e ferrovias, que é um pouco nossa expertise, né? Mas eu também trabalho com saneamento, e saneamento é uma outra conversa, né? Então, eu acho que a gente tem que nos ajudarmos todos, Felipe, a pegar pela mão os demais setores e demais entes federativos e ajudá-los a robustecer, né? O que a NTT tem feito nos últimos 5 anos é absolutamente excepcional e louvável, né? E não para, né? A gente discutiu muito, o Felipe trouxe no começo isso dos contratos serem incompletos, a Letícia também falou sobre isso, de fato são, não só em concessões, qualquer setor, mesmo B2B, né, entre 2 privados, os contratos são incompletos. Isso quer dizer que a gente tem que abandonar, então, a tentativa de torná-la mais completa e já sair para... Não. Existe um ponto ótimo de negociação que você consegue ampliar a clareza e completude de contratos que ainda vale a pena para você mitigar risco. E que bom que tem sido feito isso, né? A NTT recentemente divulgou a matriz de risco, né, mais segmentada, mais detalhada, excepcional para a segurança jurídica. Mas, de novo, precisamos ver outros entes fazendo a mesma coisa, né? Então, acho que o que a gente tem avançado, e avançamos muito, agora é um pouco o nosso desafio de disseminar essas boas práticas país afora, né? Então, eu queria deixar já esse ponto. Um segundo ponto que eu queria falar é o seguinte. Letícia me conhece bem, embora tenha dito que não queria ofender os arbitralistas, eu estou muito feliz aqui de não precisar fazer nenhuma apologia da arbitragem, até porque eu acho que os diversos métodos são todos válidos e importantes. E que bom que nós temos hoje um cardápio. De fato, nós temos um cardápio hoje para, né, os diversos casos poderem optar. Acho que cada caso tem a sua solução, né? A gente passou muito tempo no país, sei lá, séculos, lidando com uma solução única, né? Com uma solução que é só o judiciário. É one size fits all. Até muito pouco tempo atrás, até 2015, eu diria, era só judiciário. Hoje nós temos arbitragem, dispute board, temos a consensualidade, foi o ponto do Felipe, né, sexo consenso. Então, várias portas, como disse a Roberta. Que bom, né? Agora, e todas elas são válidas e têm seus prós e contras e seus riscos, né? De nada adianta nós optarmos por essas portas se os partícipes da solução e da prevenção também não mudarem a postura e a mentalidade. Então, assim, uma arbitragem pode... Voltando à pergunta inicial do Felipe do começo do painel. A arbitragem está demorando demais. Todos nós temos, enfim, dados, como se dizem, anedóticos, né? Que é experiências pequenas, de um caso ali, que demora mais, demora menos. Mas nós temos estatísticas. A professora Selma Lemes publica recorrentemente, anualmente, estatísticas de uma certa amostra da arbitragem no Brasil. E lá, se você olhar com calma, de fato as arbitragens têm demorado mais. Aumenta 15%, 13%, depende do ano. Então temos um dado estatístico. Mas por que isso acontece? Bom, os partícipes da arbitragem precisam ter uma postura condizente com a sua eficiência, senão, se uma parte quiser transformar a arbitragem em um pesadelo, ela consegue. E o árbitro tem que tomar cuidado de conseguir colocar o freio nisso. Mesma coisa vale para a consensualidade, para dispute board. Dispute board é uma ferramenta excelente. O Júlio está aqui pelo DRBF, também pode me dizer, pode concordar com a gente. Mas é preciso que as partes em um dispute board tenham uma postura diferente, não beligerante.
E aí eu queria concluir dizendo o seguinte: os métodos são todos importantes, concordo com a Roberta de não ser uma questão estanque, né? Não adianta ser uma prateleira estanque. São todos métodos eficientes aqui no Brasil e no resto do mundo. Também temos estatísticas mostrando que o dispute board, por exemplo, de fato é eficiente, preserva recursos, etc. e tal. Mas se as partes não tiverem uma postura adequada, o ganho que poderia ter com o método se perde. O dispute board é interessante porque ele começa já no primeiro dia do contrato, no kick-off do contrato, já é possível instalar o dispute board, né? E aí eu queria falar de algo que é muito pouco feito no Brasil ainda, no público e no privado, que é o acompanhamento da execução contratual com mais cuidado. Porque, no fundo, o que a gente está discutindo aqui são litígios, né? Conflitos, que surgiram de impasses e dissensos. Onde? No dia a dia da concessão, lá na ponta. Então, esse cuidado de tocar o dia a dia na ponta com um olhar preventivo, nós não chegamos lá ainda. Então, fica um convite que a gente chegue logo nisso. O dispute board é o mais próximo que a gente chega disso. Mas não adianta ir para o dispute board achando que é arbitragem. Não é arbitragem. Você está lá para construir consensos, para encontrar no ambiente colaborativo formas de solução de conflitos. Se você vai para o dispute board achando que é uma arbitragem, vai dar errado. Se o membro do dispute board está lá, que foi indicado, achando que é árbitro, vai dar errado. Então, eu queria colocar a provocação da gente tentar investir mais, todos nós, né, públicos e privados, nessa fase de implementação dos contratos para evitar a bola de neve, que depois vai desaguar na arbitragem. Então, o tema do nosso painel é um pouco evitar a judicialização. Deixo para vocês esse convite da gente poder ter essa troca a esse respeito aí. Obrigado, Felipe. Falei demais já. Obrigado, Rafael. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram passadas. Eu vou ler e vou tentar endereçar, tá? No Paraná, os contratos de rodovia chegaram ao fim com muitos desequilíbrios em discussão, mesmo após 4 anos de encerramento desses contratos. Dos 6 lotes, apenas um chegou à solução conciliatória. Como garantir que esses reequilíbrios sejam concluídos, mesmo com o término dos contratos e dissolução das SPS? Como garantir que um contrato foi encerrado e, eventualmente, um SPE que deixou de existir vai fazer a compensação devida ao outro ente? Quem se habilita? Olha, é difícil dessa garantia, primeira coisa que eu diria. Mas, assim, eu acho que hoje a gente tem mecanismos melhores. Essa experiência do Paraná foi uma experiência muito, muito ruim, aí, eu acho que para todos os envolvidos, né? Eu acho que não havia ainda no Paraná um ambiente... Né? Primeiro, precisa ter uma disposição das partes de quererem um consenso, isso é número 1. Né? Não adianta ter um tribunal de contas ali com um ambiente adequado para que as partes dialoguem se elas de fato não querem dialogar. Então, por isso que, de fato, a gente está falando de um cenário multiportas. Cada conflito é um conflito, tem coisa que não tem jeito mesmo, né? Então, eu acho que ali no Paraná ainda não tinha esse tipo de ambiente e também não tinha vontade, a meu ver, de se chegar nesse tipo de solução. Eu acho que os contratos eles têm avançado muito na estruturação, né? Que eu acho que é esse o papel da estruturação, para falar aqui especificamente da União, né? Eu acho que a coisa mudou muito quando a Procuradoria começou a fazer parte mais ativa da estruturação, né? Ontem, aí eu vou falar aqui na pessoa do Dr. Milton, né, a NTT ganhou um prêmio pela sua matriz de risco, que é realmente uma obra de arte, a matriz de risco, algo que é objeto aí de muito orgulho de todos nós, né, de algum modo contribuir, mas que vem também do quê? Vem dessa experiência com os problemas, né? E dessa conversa franca do que dá problema para além do que já teve. Então, eu acho que hoje os contratos têm evoluído muito, e também porque as extinções já ocorreram, em disciplinar um pouco melhor como é a extinção, o que você considera, que é justamente para tentar, o litígio ocorrerá,
Dificilmente as partes vão chegar a um consenso nisso, mas quando você já tem mais balizas, esse conflito tende a ser menor, mais rápido, né, mais organizado. Então, eu acho que assim, garantir não tem como garantir, mas eu diria que os contratos lidam melhor com essas questões hoje em dia e que esses vários mecanismos que a gente falou aqui podem ajudar nesse sentido. Obrigado. Pessoal, a gente não tinha mais algum comentário que era sobre estruturação e os desafios de fazer esses projetos funcionarem. Eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu queria, se fosse possível, dar uma última fala a todos, com últimas palavras, mas aí eu queria fazer primeiro a minha, assim. Me parece muito claro que quando a gente pensa em PPPs de concessões como instrumento de qualificação do gasto público, a gente precisa ter dispositivos que reduzam o esforço das partes para chegar na solução, sob pena de perder essa eficiência que a gente espera nesses contratos. Fico muito contente com o que foi colocado aqui, eu compartilho da ideia de que a gente tem avançado, eu acho que o setor hoje, nesse sentido, é muito mais maduro do que foi atrás, e me parece muito importante que a gente aprenda com a experiência, no sentido de que aqueles que estão litigando ajudem aqueles que estão estruturando. Uma boa matriz de risco é fundamental para que a gente tenha menos litígio lá na frente. Me preocupa um pouco quando a gente tem unidades de PPPs que são desconectadas daqueles que estão gerindo os contratos ou que estão na ponta no litígio, porque senão a gente termina perpetuando dispositivos que muitas vezes são muito bem pensados, mas que na prática não entregam aquilo que a gente imaginou. Então acho que essas são essas minhas considerações, eu queria passar a palavra para a Paula. Obrigada, Felipe. Bom, acho que para fechar, pessoal, vou até repetir já o que já foi dito. Eu acho que a gente tem bem mais consensos aqui do painel do que dissensos, né? Eu acho que é fato que hoje a gente tem um cardápio de meios de resolução de conflitos e é preciso que aqueles que estão nesse mercado, que atuam nesse mercado, né, consigam identificar qual desses meios de resolução de conflito é o mais adequado para aquele caso específico. Por exemplo, essa questão, né, dos contratos distintos, quem sabe firmar um compromisso arbitral? Se não havia convenção de arbitragem nos contratos, por que não pensar em firmar um compromisso arbitral e eventualmente extinguir ações judiciais e levar isso para uma arbitragem, como aconteceu no caso Libra, que eu mencionei que não era uma concessão extinta, mas que já vinha, não era totalmente extinta na época, mas vinha com esse problema, né? Eu acho que, de fato, o ponto mais importante mesmo atualmente é identificar o meio mais adequado, né? Eu acho, e aí endereçando até, voltando um pouco nas suas perguntas lá do começo, Felipe, para não deixar elas em aberto. Você mencionou a questão dos atores, né, do ambiente supostamente fechado, né, e pequeno na arbitragem, e a questão da diversidade no painel arbitral, de conter profissionais do direito ou profissionais, né, de outras áreas, né. Só voltando um pouquinho a isso, com relação a essa primeira provocação, minha opinião pessoal é que a demora das arbitragens não se dá por conta do fato de um mercado ser um mercado pequeno. Primeiro que eu acho que o mercado não é pequeno. Eu acho que nessa questão de escolha dos árbitros, né, quem escolhe são as partes. E se as partes escolhem árbitros que estão bastante ocupados, elas o fazem conscientemente, sabendo que aquele árbitro está mais ocupado, que talvez não vá conseguir imprimir um ritmo maior, mas quer aquele profissional porque acha que ele é o cara ou a mulher que vai resolver melhor aquele conflito, né? Existem profissionais mais jovens, existem profissionais menos ocupados e as partes podem optar por esses profissionais que talvez consigam imprimir um ritmo maior. Então, não acho que a demora nas arbitragens está relacionada a isso. Acho que a demora das arbitragens está, sim, relacionada, muitas vezes, nesses casos de infra, a fase da perícia é bastante complicada. E a gente tem os dois casos de sucesso que a gente tem, né, Roberta? A Roberta mencionou um que a União não participou e tem um que a União participou, que houve a opção das partes, ao invés de ir para a perícia, de apresentar os laudos técnicos elaborados pelos assistentes técnicos, e os árbitros, que eram juristas, decidiram com base nesses laudos técnicos, e foi o que garantiu arbitragens tão céleres, né? 2 anos. Às vezes isso é possível de fazer. É um formato possível. Se não for, se de fato precisar de uma perícia, será que as partes não podem aproveitar que, né, estão ali e eventualmente sair, como aconteceu em alguns casos, e tentar uma mediação, tentar um dispute board para resolver aquela questão fora da perícia? Então, usar de fato esse cardápio de maneira proativa, eu acho que é muito importante.
E com relação à questão da diversidade do painel arbitral, Felipe, eu acho que é relevante, sim, vai depender muito do caso a caso, né? E eu acho que isso pode ser sim uma ferramenta interessante para alguns casos. Não acho que em casos complexos ter um engenheiro no painel arbitral vai evitar uma perícia, a não ser que as partes optem, por exemplo, por essa questão, né, de laudos, de apresentar os laudos técnicos, apresentar os laudos pelos seus respectivos assistentes técnicos. Mas num caso como esse, por exemplo, né, tendo um engenheiro para analisar o laudo técnico dos assistentes técnicos, pode ser uma solução interessante. Então vejam que a gente tem milhares de possibilidades. Eu acho que nós é que precisamos estar preparados para olhar para o caso concreto e identificar o que é melhor ali para o nosso representado, né, para o nosso cliente, no caso. Obrigada. Engraçado, depois de ouvir todo mundo, duas coisas me surgem diante da fala de todos. Primeiro, percebem que em todos os casos, seja arbitragem, DB, os mecanismos institucionais, melhor estruturação de matriz de riscos de contratos, o que nós percebemos que é o fio comum que une esses elementos aqui tratados? Uma necessária aproximação e engajamento dos experts técnicos e dos jurídicos. Seja na formulação, na modelagem, o técnico pensar como irá modelar econômico e financeiramente aquele contrato e o jurídico trazer o arcabouço, criando os espaços de diálogo dentro do contrato, trazendo a segurança com parâmetros claros, procedimentos bem definidos, dentro do contrato, eliminar aquela boa e velha cláusula do risco residual às custas da concessionária para tudo, detalhar isso, ou seja, do nascedouro de quando eu estou pensando a modelagem. E veja, durante a fase de gestão do contrato, criar os mecanismos contratuais que engajem time técnico e jurídico para melhor execução do contrato. O Dispute Board, que é a vantagem de engajar um acompanhamento técnico, sem afastar o jurídico, também ao longo dessa execução do contrato. E veja, quando tudo deu errado, aí você vai para o contencioso. Um contencioso arbitral que poderá se aproveitar de todos essas, não necessariamente o esgotamento dessas etapas, mas que poderá se aproveitar desses mecanismos de uma boa matriz de risco delimitada, do exaurimento da discussão e a negociação dessas questões em âmbito administrativo, para evitar, né, Letícia, arbitragens como as que enfrentamos como ex-adversa, onde tínhamos 21 pontos discutidos em um procedimento arbitral. Como que em uma arbitragem com 21 pontos você vai resolvê-la em curto espaço de tempo? E aí isso acaba por também afetar uma série de outras questões do desdobramento da arbitragem. A NTT tem arbitragem de 6 anos, mas que discutem questões que poderiam ter sido limadas e resolvidas em âmbito administrativo ou em outros âmbitos negociais. E aí aquela história, quando tudo deu errado, você leva para o TCU renegociar e otimizar e mudar o contrato inteiro. Mas brincadeiras à parte, o que a gente percebe, e aí veja, mesmo dentro do TCU, o que nós temos? Mais uma vez, o engajamento dos experts técnicos e profissionais. E aí é esse o caminho que eu vejo de construção, de amadurecimento, que a gente já vê no setor, na administração pública federal, e que ainda a gente está ali começando esse borbulhar no âmbito de estados e municípios. Era essa a minha mensagem. Obrigada. Bem, eu vou ser bem rapidinha aqui. Também acho que avançamos e, sobretudo, nessa ideia de que temos uma justiça multiportas e cláusulas escalonadas, né, que a gente vai usando aos poucos. Acho que é algo muito válido a gente pensar no fatiamento de problemas, às vezes, até para ter, exatamente como o exemplo que a Roberta estava dando até da Compor, né, de deixar uma determinada questão para lá, você vai reduzindo os tempos das coisas. E, por último, eu acho que merece um especial cuidado aí com a figura do Dispute Board. É uma figura que está aparecendo nos contratos, que eu acho que é uma figura que tem um potencial muito bom, mas que
precisa ser bem tratada para que ela de fato funcione. Os membros do Dispute Board precisam ter qualificação para atuar, não a qualificação só técnica, mas eles precisam saber conhecer o procedimento, entender melhor o que aquilo é, qual a figura. Então, é para isso que precisa ter um certo cuidado também, para que ele não acabe se tornando um instrumento inútil e que ele possa realmente desempenhar a função de prevenção. Nos livros do FDIC, né, inclusive, o mecanismo mudou o nome. Ele tem hoje uma letra que fala justamente da sua capacidade preventiva de conflitos, né? E é isso que eu estou vendo pouco, acho que um pouco pelo jeito que a gente modela e por ser algo novo e que precisa de cuidado, de qualificação, né? Então, minha fala aí seria essa: não vamos matar o Dispute Board, vamos tentar lutar para fazer com que ele funcione devidamente. Bom, brevemente, concordando com meus colegas, o que eu diria? Você sabe, a Letícia mencionou que eu trabalho com arbitragem há muito tempo, o Júlio também sabe, né? Sigo atuando majoritariamente com arbitragem, mas a despeito disso, ou talvez por conta disso, eu vejo hoje, como disse a Roberta, como disse a Paula, que a arbitragem também tem seus limites, né? Então, a depender do tipo de conflito, e aqui estamos discutindo concessões que são casos complexos, contratos complexos, a verdade é que talvez o melhor método mesmo, né? É difícil falar de um em específico ou de um que se aplique a todos, mas eu tendo a acreditar que métodos autocompositivos, métodos consensuais, como eu coloco o caso do Dispute Board, por exemplo, mas não só, CSEX consenso, diálogos, colaborações feitas no contrato, tendem a ser mais eficientes. Por quê? Porque nos métodos que a gente chama de heterocompositivos, que é judiciário e arbitragem, né? Porque quem decide com poder de jurisdição no nosso país são duas pessoas, ou árbitro ou juiz. Essas duas figuras, na heterocomposição, elas têm suas limitações, porque eles julgam sim ou não. A caixa de ferramentas do árbitro eu julgo procedente ou improcedente, árbitro-juiz. No ambiente da autocomposição, dos meios consensuais, o Dispute Board é um deles, mas não só, CSEX consenso, consensualidade em geral, me parece um ambiente mais propício a se encontrar soluções que são multifacetadas para problemas complexos num espaço de tempo menor. Porque o que a gente tem visto às vezes, a Paula comentou e também veio a pergunta, né, de se rediscutir reequilíbrios de contrato em arbitragem que levam 3, 4, 5 anos, porque tem que demorar, porque a perícia vai levar 3 anos, tudo bem, né? Uma arbitragem que leva 5 anos é um tempo padrão, eu diria natural, da demora de uma prova bem feita, bem conduzida, né? Mas isso, por uma concessão, por um reequilíbrio, pode ser a extinção do contrato, né? E acaba com o fluxo de caixa. Então, para o futuro, presente e futuro, eu concordo com a Letícia. A gente deveria pensar com mais atenção e mais cuidado para meios consensuais, para a prevenção de litígios, para a colaboração, para o uso desses ambientes institucionais que foram criados na NTT, né? Já que os entes públicos estão ofertando aos privados, né, o uso dessas instalações, usemos. Me parece que elas tendem a ser mais eficientes e eficazes no curto prazo para atender, para dar respostas para questões que são complexas, né? Então, assim, a arbitragem tem o seu papel e tem o seu lugar, e sempre vai ter o seu papel e o seu lugar para certos tipos de disputas. É uma questão da gente saber qual técnica é melhor para qual tipo de disputa. Então era isso, Felipe. Obrigado. Agradeço a todos. Encerramos o painel. Muito obrigado.